Olá, espero que esteja tudo bem com você. Olha, você pode achar que este recurso que nós estamos lhe oferecendo é simples demais para que você tenha resultados tão extraordinários, tão grandiosos. Mas olha, não seria a primeira vez. Nós teríamos aqui inúmeras situações que poderíamos trazer para ilustração que ocorreram em diversos locais, em diversas épocas, em que pessoas que estavam lidando com problemas severos, problemas que causavam apreensões, que causavam preocupações, tiveram uma solução inusitada muito simples. Vamos a um exemplo que é mais conhecido. Trata-se de um caminhoneiro que dirigia o seu caminhão-baú e acabou não medindo corretamente ou não calculando corretamente a altura do caminhão em relação a um viaduto que ele tinha de atravessar. E o caminhão acabou prensado debaixo do viaduto. Ele entrou em contato com a empresa para a qual ele trabalhava e eles mandaram lá alguns especialistas. Um deles cogitou de cortar a parte superior da carroceria do caminhão. Outro já achou que poderia tirar ali alguma parte do concreto da base do viaduto. E quando eles estavam ali conversando a respeito dessas alternativas, tentando encontrar a melhor forma de viabilizá-la, uma criança, um menino que estava ali assistindo, fez uma pergunta: por que não se esvazia os pneus do caminhão? Olha, essa solução, essa ferramenta que nós vamos lhe apresentar nesse vídeo, ela é muito simples, mas ela não é fácil, porque ela depende de dedicação e ela depende de continuidade. Você pode até imaginar que vai ser algo que nós estaremos oferecendo para que você compre, mas não. Trata-se de um caderno de orações que você vai elaborar com a sua própria criatividade. Então, ele vai ter muito das suas digitais, ele vai ter muito da sua energia, ele vai ter muito do seu magnetismo. Então, fique conosco que nós iremos lhe explicar a importância desse caderno de orações e também iremos lhe passar as informações necessárias para que você elabore o seu caderno de orações e comece a utilizá-lo o mais rapidamente possível. Só para que você tenha uma ideia da importância de se anotar os seus objetivos, principalmente aqueles que você entregou a Deus, que você entregou ao universo, a Universidade Dominicana fez um estudo e esse estudo chegou à seguinte conclusão: o simples ato de anotar suas metas aumenta a probabilidade de atingi-las em 40%. E isso para citar apenas um estudo, porque inúmeros outros já foram realizados e chegaram a conclusões semelhantes, ou conclusões com resultados até superiores. Então, ainda que você não tenha aquela fé que você gostaria de ter, a partir do instante que você começar a anotar no seu caderno de orações, tanto as orações como as gratidões, você vai ver resultados mais que suficientes para que você passe a ter convicções muito mais fortes. E a gente vai ver isso daqui a pouco, quando falarmos dos benefícios de se ter um caderno de orações.
Vamos agora aos benefícios do caderno de orações. O primeiro deles é fixar o objeto da oração no subconsciente. Como nós já falamos, por exemplo, se você estiver participando de uma palestra e você tiver um bloco de anotações e uma caneta ou um lápis em mãos, e o orador falar algo que você acha importante, o que você vai fazer? Você vai anotar aquela informação. E é exatamente isso que o seu cérebro entende como sendo uma demonstração de que aquele assunto é importante para você. Você anotar. Isso é utilizado também como um recurso terapêutico. Algumas pessoas têm dificuldades para acessar as suas memórias, os seus traumas, através de uma entrevista, e muitas vezes o terapeuta acaba conseguindo isso através da formulação aí de questões escritas. Além do que, tudo que você escreve, tudo que você anota, seja trecho de palestra, de livros, de filmes ou até mesmo de qualquer fonte, isso vai com toda certeza penetrar e se fixar com mais profundidade no seu subconsciente. Inclusive, é claro, a sua oração. O segundo benefício é desenvolver o sentimento de gratidão, porque o caderno de orações já é elaborado de maneira a possibilitar que você esteja sempre agradecendo pela oração quando ela é atendida. Então você tem lá o campo para você anotar o seu pedido e depois você tem que forçosamente anotar quando a oração é atendida. E fazer não apenas a oração quando você quer entregar, apresentar o seu pedido a Deus, como também quando essa oração for atendida, apresentar a sua gratidão. O outro benefício é fortalecer a sua fé. E isso, sem sombra de dúvida, é muito importante. Imagina, na medida em que você vai anotando e você vai tendo os benefícios ali registrados. Porque, via de regra, nós fazemos orações sempre ao Criador, à providência divina, mas nós não, às vezes, nos perdemos dessas orações. Nos perdemos do resultado, nos perdemos da sequência. Isso em função dos inúmeros afazeres que nós temos, das inúmeras informações que bombardeiam o nosso cérebro a todo momento. Então a gente vai perdendo a sequência. Mas no caderno de orações não. Você vai anotar a oração e depois você vai visitar essa oração, vai ver que ela foi atendida e vai lá registrar o seu agradecimento. E isso vai, com toda certeza, a cada vez que acontecer, vai fortalecer ainda mais a sua fé. Olha, é até comum acontecer se você compartilhar esse caderno, mostrar para pessoas com quem você convive, você ver que a fé, não só sua, mas das pessoas, vai ficando mais intensa nesse instrumento, nessa ferramenta extraordinária. As próprias pessoas, quando estão passando por algum problema, ou quando vocês estão passando por algum problema juntos, elas sempre te lembram, anota do seu caderno de orações, porque sempre que você anota lá, acaba sendo resolvido, você acaba recebendo a bênção, você acaba recebendo a graça. E por fim, o benefício de desenvolver o sentimento de confiança em Deus. Porque na medida que o seu caderno vai ficando repleto de orações atendidas e você vai revisitando essas orações, olha, é impossível você não se sentir realmente grato ao Criador, porque você vai se percebendo de fato protegido pela providência divina. Porque se antes você orava e muitas vezes era atendido, mas se perdia um pouquinho, né? Agora não, aquilo ali estará em forma de um histórico concreto, de um registro ali, não apenas visível, mas mensurável, para que você não apenas visite,
para poder saber, né, quais foram atendidos, quais ainda estão aguardando o atendimento, a gente procura falar dessa forma, tá? A gente não diz lá, essa oração não foi atendida ainda. Não, essa oração está aguardando atendimento. À medida em que você vai visitando essas orações, você vai percebendo também o amadurecimento da sua fé de acordo com essa linha do tempo. Ou seja, é impossível, através desse caderno de orações, você não ter esse conteúdo desses objetos da oração fixados mais facilmente no seu subconsciente. É impossível você não desenvolver o sentimento de gratidão, é impossível você não fortalecer a sua fé e é impossível você não desenvolver o sentimento de confiança na proteção e na providência divina. Então esses benefícios, na verdade, estão todos relacionados. Vamos passar agora ao preparo do seu caderno de orações. Claro, o primeiro passo é você adquirir o caderno. Se você preferir fazer pela via artesanal, não tem nenhum problema. Pelo contrário, você vai estar impregnando essas folhas com seu magnetismo ainda mais. Agora, é importante também que você se prepare espiritualmente para essa tarefa. Sim, porque quanto mais esse caderno, essas folhas, estiverem impregnadas com a energia positiva, mais você vai estar começando bem o seu caderno. Então a gente recomenda que antes de você começar a fazer esses procedimentos que a gente vai te orientar, que você faça uma oração. E que quando você estiver preparando o seu caderno, você, de preferência, coloque um desses vídeos de reprogramação mental do nosso canal em viva voz, porque aí você estará fazendo não apenas com a atitude mental adequada, como também num ambiente espiritual positivo. Olha, é importante que na capa e na contracapa do seu caderno tenha de maneira clara, legível e visível a expressão caderno de orações. Por um motivo simples, você vai estar lendo isso daí toda vez que você pegar o seu caderno, toda vez que você manuseá-lo. E é muito importante que o seu subconsciente, que a sua visão, vá fotografando essa menção, para que cada dia a sua mente reconheça este caderno como um instrumento, um coadjuvante de fundamental importância para a sua vida espiritual, para as suas relações com o Criador. Vamos passar agora às páginas introdutórias de nosso caderno de orações. Essas páginas, elas são de fundamental importância porque você, a cada registro de oração ou de agradecimento, você irá repassá-las. Por isso, as mensagens que nós procuramos colocar, procuramos inserir, foram cuidadosamente selecionadas. É claro que você pode fazer substituições de acordo com suas convicções, mas é importante que você mantenha mais ou menos a linha, mais ou menos o significado dessas mensagens. Ou seja, se substituir, coloque mensagens com teor equivalente. A primeira folha, ela contém alguns versículos do Velho Testamento. Nós separamos aí os versículos no Velho Testamento na primeira folha e os versículos do Novo Testamento na segunda folha. Eu estou me referindo às folhas das páginas introdutórias, tá? Depois da contracapa. Aí nesse caso, se você quiser juntar, resumir todos os versículos em uma folha só, não tem nenhum problema. Mas o importante é que você procure seguir mais ou menos essa metodologia. E se quiser substituir também por alguma escritura sagrada que seja do seu agrado, que esteja mais de conformidade com a sua fé, também não tem nenhum problema, tá?
No nosso caso aí, nós colocamos na primeira folha 2 salmos, né? Na verdade, 2 trechos de salmos. Um trecho do Salmo 107 e outro trecho do Salmo 112. No Salmo 107, versículos 28 a 30, nós temos aqui: na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. É uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto, principalmente se você vai registrar uma oração para a solução de um problema que está lhe causando aflição. O outro salmo: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que ama ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e sua justiça permanece para sempre. Esse é o Salmo 112, versículos 1 a 3. Se você vai registrar algum objetivo para você de ordem financeira, que diga respeito à prosperidade sua ou da sua família, esse é um versículo que se adequa perfeitamente. Então, nessa primeira folha, nós fizemos a anotação desses 2 salmos. Na folha seguinte, conforme falamos, consta versículos do Novo Testamento. E a finalidade é reforçar as nossas convicções em relação ao poder da oração. Vejamos o primeiro aí: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. É tão somente uma promessa de Jesus com relação às respostas das nossas orações. Muito importante para toda e qualquer oração que viermos a registrar no nosso caderno. Em seguida vem aqui: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso está em Marcos capítulo 11, versículo 24. Isso daqui já tem uma conotação muito importante no que diz respeito à nossa postura mental diante da oração feita. Então, é importante até que no momento de você anotar, que você não anote como lamúrias, como se fosse algo difícil de ser alcançado. Não, anote sempre a sua convicção, pedindo, mas crendo. E você vai sempre, inclusive, considerar depois de anotado a sua oração já concretizada ou em processo de concretização. Em seguida: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Existe uma interpretação literal, que nós não vamos nem passar por ela, e existe uma interpretação psicológica, porque todos nós temos o Cristo interno, que é o nosso eu superior. A partir do instante em que nós pedimos a Deus em nome desse Cristo interno, ou seja, centrados na nossa essência interna, nas nossas percepções internas, no nosso eixo consciencial, então certamente nós estaremos preparando as condições para receber a oração. Por isso que ele diz: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Ou seja, se me pedirdes em nome de Cristo, em nome desse Cristo interno. Somente aí justificaria, né? Se me pedirdes em meu nome. Você está pedindo, mas em nome exatamente dessa consciência interna. Isso está em João, capítulo 14, versículos 13 e 14.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Então já começa agradecendo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso aqui é de Paulo, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. Olha que interessante, é exatamente a proposta do nosso caderno de orações, né? Que seja feita a oração e que seja com ações de graças. Porque você nada impede que no momento em que você faz a oração, você já comece também agradecendo a Deus pela certeza de que essa oração vai ser atendida. E depois, quando ela for efetivamente atendida, você anota a sua gratidão propriamente dita. Como nós dissemos, isso daqui vai ser repassado juntamente com aquela primeira folha toda vez que você fizer a sua anotação de oração ou de gratidão. Na folha seguinte, nós inserimos uma mensagem do Paulo Coelho, que ela é muito interessante porque de alguma forma ela valida esses critérios que nós estamos adotando para o nosso caderno de orações. Veja o que ela diz. Escreva, seja uma carta ou um diário, ou algumas anotações enquanto fala ao telefone, mas escreva. Escrever nos aproxima de Deus e do próximo. Se você quiser entender melhor o seu papel no mundo, escreva. Procure colocar sua alma por escrito, mesmo que ninguém leia, ou o que é pior, mesmo que alguém termine lendo o que você não queria. O simples fato de escrever nos ajuda a organizar o pensamento e ver com clareza o que nos cerca. Um papel e uma caneta operam milagres, curam dores, consolidam sonhos, levam e trazem a esperança perdida. A palavra tem poder. Então essa mensagem, ela nos mostra que também essas anotações vão nos trazer mais discernimento, maior clareza mental e principalmente vai nos trazer uma organização do nosso pensamento, né? Nos aproximando de Deus, principalmente se nós estamos fazendo isso através de orações. Agora, se você não gosta do Paulo Coelho, não acha que essa mensagem deva estar no seu caderno, tente encontrar outra parecida de outro autor, não tem nenhum problema. Na quarta folha dessas páginas introdutórias, nós fizemos constar a nossa abertura, a abertura do nosso caderno, que na verdade é uma declaração de fé. Talvez poderíamos chamar de uma declaração profética. Veja o que diz. Com base no poder da fé em Deus e na providência divina, nas propriedades do magnetismo empregado nessas páginas e pelas potencialidades do subconsciente, declara-se que todas as orações aqui anotadas serão infalivelmente realizadas. Em nome de Deus Pai, Criador dos céus, da terra e de minha vida, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Mestre, em nome de meus ancestrais, em nome de todos os mensageiros de Deus e, sobretudo, do meu anjo guardião, inicia-se este caderno de orações e realiza-se todas as orações já anotadas e as que ainda serão registradas. E aí você coloca a sua cidade, coloca a data e assina, como todo documento importante. Agora, você vê que aqui você está de fato proclamando o resultado do seu caderno de orações. Por isso é que é importante que você passe por este conteúdo
em todo e qualquer registro que você for fazer, tanto de oração como de gratidão. Ah, mas eu não concordo com alguma dessas frases, eu gostaria de substituir por outra, sem problemas. É importante que você esteja confortável com seu caderno de orações. Se alguma dessas questões aqui contrasta com a crença que você tem, faça a substituição, faça o ajuste. Nenhum problema há em relação a isso, porque o importante mesmo é que você tenha as mensagens que são motivadoras, as mensagens que são positivas, que são mensagens de fé, e por final, você tenha essa abertura que é a sua declaração de fé. Como você vai fazê-la, isso aí depende muito de você. Vamos agora ao caderno de orações. Depois que você fizer aí a quarta folha, contendo a sua declaração de fé, que é a abertura, você vai ter aí o verso dessa folha do lado esquerdo e do lado direito, a folha totalmente em branco, né? Ou seja, você vai ter o verso em branco também. E aí você pode colocar no cabeçalho, do lado esquerdo do caderno, a palavra orações e do lado direito, agradecimentos. Ah, mas eu não quero escrever no verso da minha abertura. Tudo bem, passa uma folha. Pula, não tem problema nenhum. O importante é que você comece exatamente com essa disposição que está aparecendo aí para você. Bom, como é que você vai fazer para registrar essa oração? Primeiro você vai definir o objeto da sua oração, o cerne da sua oração. Você não vai anotar aqui aquela oração diária que você faz pedindo para abençoar sua família, para abençoar o seu percurso, para te proteger. Isso é muito importante, mas não precisa vir para o caderno de orações. O caderno de orações são orações que você vai aguardar um atendimento específico. Nós colocamos alguns exemplos aqui para facilitar. Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma oração resumida ou um resumo da sua oração e vai anotar no seu caderno. Em seguida, você vai fazer a leitura das 4 folhas introdutórias do nosso caderno de orações. Se você resumiu alguma coisa e ficou 3, então são 3. Mas você vai fazer a leitura daquelas folhas introdutórias. Ah, mas eu vou fazer isso de forma repetida? Sim. Para o subconsciente é fundamental que você esteja sempre repetindo, porque isso vai gravando cada vez mais e criando um padrão de crença novo. Muito bem. Em seguida, você faz a sua oração convencional, a oração que você está acostumado a fazer, e aí você apresenta esse registro a Deus. Então você vai estar, na verdade, somente acrescentando o caderno de orações à sua forma de orar. Você não vai substituir a sua oração convencional pelo caderno de orações, tá bom? E assim também vai ser em relação ao agradecimento. Você vai fazer a anotação da sua gratidão quando a oração for atendida. Você vai fazer novamente a leitura daquelas folhas introdutórias e em seguida vai fazer a sua oração de agradecimento e vai apresentar esse registro a Deus, agradecendo, claro, pelo atendimento da sua oração. E aí eu já compartilho uma experiência que foi um fato real. Essa primeira aqui não foi uma simulação. Inclusive as datas conferem. No dia 15 de setembro de 2022, eu recebi o contato de uma amiga muito querida, informando que a mãe dela estava aguardando, isso eu já sabia, que ela estava aguardando um fígado para transplante e que ela havia sido chamada ao hospital para poder fazer a cirurgia naquele momento. E a família, evidentemente, estava toda aflita, porque a cirurgia tinha uma previsão de 8 a 10 horas de duração.
E aí eu registrei aqui, Senhor Deus, neste momento a senhora Maria das Graças iniciará uma cirurgia de transplante do fígado. Rogo-te que a ampare e proteja. Dirija a equipe médica para que todo o procedimento seja bem sucedido. Amém. É claro que eu passei para ela as mentalizações que ela deveria fazer durante aquele período, enquanto estivesse sendo feita a cirurgia. Quando foi de madrugada, ela entrou em contato, informando que o médico havia informado que o fígado não havia recebido a irrigação suficiente, que era uma situação muito delicada. Eu disse para ela, vamos continuar em oração, vamos continuar fazendo as nossas mentalizações. Porque quando você registra no caderno de orações, você não vai guardar numa gaveta. Você vai dar manutenção de conformidade com a urgência, de conformidade com a sua necessidade, de conformidade com o seu desejo de alcançar aquele resultado. Porque parte da oração, sem sombra de dúvida, é o auxílio da providência divina. Mas a outra parte tem a ver com o nosso subconsciente e tem a ver também com a nossa fé. E muitas vezes tem a ver com a nossa atitude, quando nós podemos fazer alguma coisa. Então, vamos fazer sempre a nossa parte para que a gente dê condições da providência divina nos auxiliar. Nesse caso aqui, nós continuamos em oração, dando manutenção ao que a gente tinha registrado no caderno. E felizmente ela foi melhorando gradualmente, o fígado funcionou perfeitamente, e aí no dia 23 de setembro nós registramos: Senhor Deus, a senhora Maria das Graças acabou de receber a alta da enfermaria. As complicações ocorridas com a irrigação do fígado novo foram superadas e ela está muito bem graças a ti. Gratidão, ó Deus, por tua infinita bondade. Ou seja, as duas feitas exatamente como a gente tem falado aqui, através do registro, em seguida leitura e em seguida oração. Oração de manutenção, depois o agradecimento, anotação do agradecimento, leitura das páginas introdutórias e, por fim, a oração de gratidão a Deus. Os dois itens seguintes são apenas para ilustração. Dia 18 de setembro, Senhor Deus, peço que me ilumine com sua sabedoria para que eu possa tomar a correta decisão em relação à oportunidade de mudança de emprego que surgiu para a empresa X. Se for o melhor para o meu crescimento profissional, que as negociações avancem. Amém. Se você tem dúvidas se a sua decisão, se a sua mudança vai ser melhor, você pode perfeitamente apresentar a Deus um pedido para que Ele te dê um sinal. E esse sinal, o pedido está aqui. Seria que as negociações avançassem. E aí, em seguida, nós temos aqui a gratidão. Senhor, agradeço imensamente por sua sabedoria manifestada em mim. Consegui negociar um salário maior em 30%, além de benefícios que eu não possuía, tal como celular e combustível. O vale alimentação também é maior em 50%. Muito obrigado, Deus. E por fim, mais um exemplo. Senhor Deus, abençoe a viagem que faremos para o litoral no próximo dia 10. Que tudo seja encaminhado e que possamos viajar em segurança. Dai-nos uns dias de descanso e tranquilidade. Aí você fez a viagem, deu tudo certo, foi uma viagem maravilhosa, aí você vai registrar isso daqui e fazer, naturalmente, a sua oração de agradecimento, naturalmente com a leitura das páginas introdutórias. Ah, mas eu não gosto de forma alguma de nada repetido. O que eu posso fazer? Você pode, em último caso, substituir aquelas folhas introdutórias de vez em quando
por uma literatura que tenha mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo significado. Nesse caso, a gente recomenda que você faça aquela meditação para concretizar um objetivo que está no nosso canal, porque ela realmente vai te levar a um estado de positividade em relação à sua meta. Porque senão você pode fazer determinadas leituras que podem acabar não sensibilizando o seu subconsciente, o seu inconsciente da maneira como seria interessante que fosse sensibilizado. Nesse caso aqui, é importante que você tenha em mente apenas mais um detalhe. Não deixe de registrar a gratidão imediatamente ao atendimento da oração. Às vezes acontece de você ir anotando orações, agradecimentos, e aí chega um dia, você vai revisitar o seu caderno e vê que tem uma oração que já foi atendida. Aí nesse caso, o que você faz? Você faz, naquele momento, você simplesmente, o mais rapidamente possível, faça a oração de gratidão. Outro ponto importante é você não se esquecer de repassar o seu caderno, preferencialmente todos os dias, para você ver as anotações que já foram atendidas, as orações que já foram atendidas e fazer ali as anotações. E também, ainda que você não vá fazer nenhum registro, seja de oração ou de agradecimento no seu caderno, que você repasse de vez em quando as folhas introdutórias do seu caderno. Você vai estar tendo a oportunidade ali de estar reforçando cada vez mais no seu subconsciente e também na sua fé, que é sem sombra de dúvida um ponto muito importante, essa nova realidade que você está trazendo para a sua vida, que é a do caderno de orações. E temos certeza que a partir desse instante, a partir dos primeiros resultados, ele será um companheiro inseparável da sua vida, principalmente da sua vida espiritual. Agora eu quero mostrar para você o meu caderno de orações. Olha, não tem nada de luxuoso, é um caderno muito simples, mas o que está dentro dele é algo extraordinário. Antes de mostrá-lo, eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever em nosso canal para que você nos ajude a levar o nosso conteúdo mais longe. E se você gostar aí, por favor, dê o seu like e fale para as pessoas aí a respeito desse nosso trabalho. Aqui está o caderno de orações. Muito simples, não tem nada de rebuscado, é uma página convencional de papelaria. Mas aqui dentro, embora não seja possível, ver com exatidão, está aqui o caderno de orações, os versículos, está aqui inclusive aquela abertura, e está as anotações. Olha, por mais racional que você seja, não tem como você não se emocionar ao ver algo dessa natureza. Veja. Quantas orações atendidas. Do lado esquerdo, orações. Do lado direito, gratidão. Veja quantas orações atendidas. E esse aqui já é o 5º caderno. Ou seja, são bênçãos sem medida. São bênçãos sem conta. E o melhor, é possível enxergar isso daqui de maneira clara, de maneira cristalina, inclusive com as datas. É importante colocar sempre as datas. E com isso,
a gente vai tendo a oportunidade de folhear essas páginas e de ver como a nossa fé vai amadurecendo junto com a gente mesmo, tá? Junto com a nossa condição emocional. Então, Deus dá mostras a todo momento do quanto Ele é misericordioso, do quanto Ele é generoso, do quanto Ele quer o nosso bem, independentemente da sua fé, independentemente da sua crença religiosa. Deus está sempre à nossa disposição. E quando você começa a notar, você começa a perceber isso mais de perto. Então, por experiência própria, eu recomendo a você neste momento que, se você tiver um caderno em condições de você começar, não perca tempo, comece agora. Mas se você não tem o caderno, compre o mais rapidamente possível. Ainda que não seja o caderno dos seus sonhos. Comece com um caderno mais simples, depois você vai elaborando, vai caprichando, vai fazendo, talvez com um pouco mais de esmero, né? Isso também é importante para valorizar. Eu poderia até ter feito algo um pouco mais apresentável, mas por uma questão de transparência, eu quis mostrar exatamente como é. Agora, a quantidade de orações atendidas, isso é o mais precioso, isso é o mais grandioso. E é por isso que a gente fez questão de compartilhar essa ferramenta extraordinária, essa ferramenta maravilhosa com você. Então, o que nós podemos nesse final te desejar é que você tenha um bom proveito. E se você tiver qualquer dúvida em relação a esse caderno, em relação a qualquer situação qualquer vídeo do nosso canal, pode deixar os seus comentários aí no vídeo, que a gente faz questão de ler e responder a todos. Qualquer dúvida, você pode inclusive solicitar o esclarecimento por ali, que se for necessário a gente responde na hora, mas se a dúvida ela tiver algo, pelo menos uma conotação muito ampla, nós podemos inclusive fazer outro vídeo esclarecendo. Conte sempre conosco. E também estamos à sua inteira disposição para o que você quiser compartilhar, para o que você quiser confiar a nós. Nós queremos estar juntos nessa família. Que esse canal seja muito mais do que um simples canal do YouTube, um simples canal na internet. Que ele seja de fato uma luz, um farol a iluminar os caminhos de todos os inscritos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.